Capítulo 58. Morta. Eu estava tão tensa que soltei um grito de terror. Estava tão apavorada que meu grito não passou de um guincho esbaforido. Desculpe. O braço de Jared pousou em meus ombros, confortando-me. Sinto muito, eu não queria assustar você. O que está fazendo aqui? Perguntei ainda esbaforida. Seguindo você. Estive seguindo você a noite inteira. Bem, pare agora. Houve uma hesitação no escuro e o braço dele não se moveu. Eu encolhi os ombros para me soltar, mas ele agarrou meu pulso. A mão era firme, eu não podia escapar facilmente. Está indo ver o Doc? Perguntou ele. E não havia qualquer equívoco na pergunta. Era óbvio que não estava falando de uma visita social. É claro que eu estou. Eu falei raivosamente, para ele não ouvir o pânico em minha voz. O que mais posso fazer depois de hoje? A coisa não vai melhorar. E a decisão não cabe a Jeb. Eu sei. Estou do seu lado. Eu fiquei zangada que essas palavras ainda tivessem o poder de me magoar, fazer lágrimas arderem em meus olhos. Tentei aguentar, pensando em Ian. Ele era o apoio, como Kyle, de alguma forma, tinha sido para Sunny. Mas era difícil, com a mão de Jared me tocando, com o cheiro dele no meu nariz. Como tentar discernir a melodia de um violino enquanto todo o naipe de percussão está atacando. Então, deixe-me ir, Jared. Vá embora. Eu quero ficar sozinha. As palavras saíram cruéis, rápidas e ásperas. Foi fácil ouvir que não eram mentira. Eu deveria ir com você. Logo, logo você terá Melanie de volta, retruquei. Só estou pedindo uns poucos minutos, Jared. Pode ser? Outra pausa. A mão dele não afrouxou. Pegue. Eu iria ficar com você. As lágrimas escorreram. Eu agradeci a escuridão. Eu não sentiria assim, sussurrei. Então não há porquê. É claro que Jared não podia estar presente. Eu só podia confiar em Doc. Só ele tinha me prometido. Eu não estava deixando este planeta. Eu não estava indo viver como golfinho ou flor, sofrendo continuamente pelos amores que deixara para trás, todos mortos quando eu abrisse os olhos novamente. Se tivesse olhos, esse era o meu planeta, e eles não iriam me botar para fora. Eu ficaria na terra, na gruta escura com meus amigos, um túmulo humano para a humana que eu tinha me tornado. Mas pegue, há tantas coisas que eu quero lhe dizer. Não quero a sua gratidão, Jared. Pode acreditar em mim quanto a isso. Ele, a voz tensa e estrangulada. Eu lhe daria qualquer coisa. Tome conta da minha família. Não deixe que os outros se matem. É claro que eu vou tomar conta deles. Ele pôs meu pedido de lado bruscamente. Eu quis dizer você. O que eu posso lhe dar? Não posso levar nada comigo, Jared. Nem mesmo uma lembrança, Peg. O que você quer? Eu enxuguei as lágrimas com a mão livre, mas outras tomaram o seu lugar rapidamente demais para que limpá-las pudesse importar. Não, eu não podia levar sequer uma lembrança. O que eu posso lhe dar, Peg? Insistiu ele. Eu respirei fundo e tentei manter a minha voz serena. Dê-me uma mentira, Jared. Diga que você quer que eu fique. Não houve hesitação desta vez. Seus braços me envolveram no escuro, abraçando-me com firmeza contra o peito. Ele apertou os lábios contra minha testa, e eu senti seu hálito fazer meus cabelos se moverem quando ele falou. Melanie estava prendendo a respiração na minha cabeça. Ela estava tentando enterrar-se novamente, tentando conceder-me a minha liberdade nos últimos minutos. Talvez ela estivesse com medo de ouvir essas mentiras. Não quisesse essas lembranças depois que eu partisse. Fique aqui, Peg. Conosco. Comigo. Eu não quero que vá embora. Por favor.
Não consigo imaginar isso aqui sem você. Não consigo ver. Não sei como. A voz dele travou. Ele era um ótimo mentiroso e devia estar muito seguro de mim para dizer aquelas coisas. Eu repousei, encostada nele por um instante, mas pude sentir o tempo me puxar para ir embora. O tempo acabou. O tempo acabou. Obrigada, eu sussurrei e tentei me desprender. Seus braços me apertaram. Eu não acabei. Nossos rostos estavam apenas centímetros separados. Ele estreitou a distância e, mesmo naquele instante, à beira de meu último suspiro neste planeta, não pude evitar corresponder. Gasolina e fogo. Nós explodimos outra vez. Não foi a mesma coisa, contudo. Eu pude senti-lo. Era por mim. Era o meu nome que ele suspirava ao abraçar aquele corpo. E ele pensou nele como o meu corpo. Pensou que era eu. Eu pude sentir a diferença. Por um momento, éramos só nós. Só a Peregrina e Jared, ambos ardendo. Ninguém jamais mentira melhor que Jared com seu corpo nos meus últimos minutos, e por isso eu estava grata. Não podia levar aquilo comigo, pois não estava indo para lugar algum, mas aliviou um pouco a dor de partir. Eu pude acreditar na mentira. Pude acreditar que ele sentiria tantas saudades de mim que talvez até estragasse um pouco a sua felicidade. Eu não devia desejar isso, mas foi bom acreditar em todo caso. Eu não podia ignorar o tempo, os segundos passando em contagem regressiva. Mesmo ardente, eu podia senti-los se arrastando em mim, sugando-me pelo corredor escuro, separando-me de todo aquele calor e sentimento. Consegui afastar meus lábios dos dele. Nós arquejamos no escuro, nossas respirações quentes no rosto um do outro. Obrigada, disse outra vez. Espere. Não posso. Não posso suportar mais, certo? Certo, sussurrou ele. Eu só quero mais uma coisa. Deixe-me fazê-lo sozinha, por favor. Se. Se você tem certeza de que é isso que quer. A voz dele extinguiu insegura. É o que eu preciso, Jared. Então eu vou ficar aqui, disse ele roucamente. Eu mando o Doc buscar você quando tiver acabado. Os braços dele ainda estavam me abraçando apertado. Você sabe que Ian vai tentar me matar por eu deixar você fazer isso? Talvez eu devesse deixar. E o Jamie? Ele nunca vai perdoar nenhum de nós. Não posso pensar sobre eles agora. Por favor, deixe-me ir. Lentamente, com uma relutância evidente que aqueceu algo frio e vazio no centro do meu corpo, Jared deixou seus braços escorregarem. Eu amo você, Peg. Eu dei um suspiro. Obrigada, Jared. Você sabe que bem amo você, com todo o meu coração. Coração e alma não eram a mesma coisa no meu caso. Eu estivera dividida tempo demais. Estava na hora de fazer alguma coisa íntegra novamente. Fazer uma pessoa íntegra, mesmo que isso me excluísse. Os segundos passando me puxaram para o fim. Fez frio quando ele já não me segurava mais. Mais frio a cada passo que eu dava para longe dele. Era só a minha imaginação, claro. Ainda era verão ali. Para mim, seria sempre verão ali. O que acontece aqui quando chove, Jared? Eu sussurrei. Onde as pessoas dormem. Ele levou um momento para responder e pude ouvir lágrimas na sua voz. Nós. Ele engoliu em seco. Nós todos mudamos para a sala de jogos. Todo mundo dorme junto lá. Eu acenei com a cabeça. Imaginei qual seria a atmosfera. Complicada, com todas as personalidades conflitantes. Ou divertida. Uma quebra da rotina. Como uma festa em que os convidados ficam para dormir. Por quê? Sussurrou ele. Eu só queria imaginar como seria. A vida e o amor seguiriam.
mesmo que fosse acontecer sem mim. A ideia me trouxe alegria. Adeus, Jared. A Mel está dizendo até logo. Mentirosa. Espere, Peg. Eu corri pelo túnel. Corri para longe de qualquer possibilidade de que ele pudesse, com suas bem-vindas mentiras, me convencer a não ir. Só havia silêncio atrás de mim. A dor dele não me machucou como a de Ian. Para Jared, a dor acabaria logo. A felicidade estava a apenas alguns minutos. O final feliz. O túnel sul pareceu ter apenas uns poucos metros. Eu logo pude ver o clarão do lampião queimando adiante e soube que Doc estava esperando por mim. Entrei naquele cômodo que sempre me assustava, com os ombros erguidos. Doc tinha preparado tudo. No canto mais escuro, pude ver os dois catres encostados um no outro. Caio roncando com um braço em volta da forma imóvel de Judy. Seu outro braço ainda segurava o tanque de Sunny. Ela teria gostado disso. Quisera houvesse algum meio de contar a ela. Oi, Doc, sussurrei. Ele ergueu os olhos da mesa onde estava arrumando os remédios. Já havia lágrimas escorrendo do seu rosto. E subitamente eu estava cheia de coragem. Meu coração passou a bater num ritmo regular. Minha respiração se aprofundou e estabilizou. As partes mais difíceis tinham passado. Eu já tinha feito isso antes, muitas vezes. Tinha fechado os meus olhos e partido, sempre sabendo que novos olhos se abririam outra vez. Era uma coisa familiar, nada a temer. Fui para o catre e num leve salto estava sentada. Peguei o cortador, com mãos firmes, e destampei. Coloquei o quadradinho de papel de seda na minha língua e deixei dissolver. Não houve nenhuma mudança. Não estava sentindo nenhuma dor desta vez, nenhuma dor física. Diga-me uma coisa, Doc. Qual é o seu verdadeiro nome? Eu queria resolver todos os pequenos enigmas antes do fim. Doc fungou e passou as costas das mãos sob os olhos. Eustance. É um nome de família e meus pais eram pessoas cruéis. Eu ri. Então dei um suspiro. Jared está esperando lá perto da caverna grande. Eu prometi a ele que você ia dizer quando tivesse acabado. Só espere até eu parar de me mexer, está bem? Aí vai ser tarde demais para ele tentar fazer alguma coisa quanto à minha decisão. Eu não quero fazer isso, Peg. Eu sei e lhe agradeço muito, Doc, mas você tem de se manter fiel à sua promessa. Por favor. Não, você me deu a sua palavra. Eu fiz a minha parte, não fiz? Fez. Então faça a sua. Deixe-me ficar com Walt e Wes. Seu rosto delgado denotou o esforço que ele tentava reprimir um soluço. Você vai sentir dor? Não, Doc. Menti. Eu não vou sentir nada. Eu esperei a euforia chegar. O tempo de o cortador fazer tudo, parecer brilhante como da última vez. Ele ainda não estava fazendo nenhuma diferença. Não deve ter sido o cortador, afinal. Mas só o fato de ser amada. Eu superei novamente. Me estendi de bruços no catre e virei meu rosto para ele. Pode tirar do ar, Doc. Pode me tirar do ar, Doc. Um vidro foi aberto e eu ouvi sacudi-lo no pedaço de pano em sua mão. Você é a criatura mais nobre e pura que eu já conheci. O universo vai ser um lugar mais sombrio sem você, sussurrou ele. Aquelas eram as palavras diante de meu túmulo, meu epitáfio, e eu fiquei feliz de poder ouvi-las. Obrigada, Peg, minha irmã. Eu nunca vou esquecer você. Seja feliz, Mel. Desfrute isso tudo. Aprecie por mim. Farei isso, prometeu ela. Adeus, pensamos juntas. A mão de Doc apertou suavemente o pano contra o meu rosto.
Eu respirei fundo, ignorando o odor denso e desconfortável. Ao respirar fundo pela segunda vez, vi as 3 estrelas de novo. Elas não estavam me chamando, estavam me deixando ir, deixando-me para o universo negro, onde eu peregrinaria por tantas vidas. Eu derivei para o negro, e ele foi ficando cada vez mais brilhante. Claro que não era negro, era azul. Um azul cálido, vibrante e brilhante. Eu flutuei no azul sem medo algum. Capítulo 59. Lembrada. O começo se parecia com o fim. Eu havia sido avisada. Desta vez, porém, o fim foi uma surpresa maior do que eu jamais tinha sido. Maior que qualquer fim que eu lembrasse em 9 vidas. Maior que pular num poço de elevador. Eu tinha esperado que não houvesse mais memórias, mais pensamentos. Que fim era esse? O sol está se pondo. Todas as cores estão rosadas e me fazem pensar em minha amiga. Qual seria o nome dela aqui? Algo a ver com ondulações? Ondulações e mais ondulações. Ela era uma bela flor. As flores aqui são tão inertes e aborrecidas, mas têm um cheiro maravilhoso. Os cheiros são a melhor parte desse lugar. Passos atrás de mim. Será que fiandeira de nuvens me seguiu novamente? Eu não preciso de um casaco, é quente aqui. Finalmente, e eu quero sentir o ar na pele. Não quero olhar para ela. Talvez assim ela pense que não estou escutando e vá para casa. Ela é tão cuidadosa comigo, mas eu já sou quase uma adulta agora. Não pode me criar para sempre. Desculpe-me, diz alguém, e eu não conheço a voz. Eu me viro para olhar para ela e não conheço seu rosto tão pouco. Ela é bonita. O rosto na memória me faz voltar a mim mesma num solavanco. Era o meu rosto, mas eu não me lembrava disso. Oi, eu digo. Olá, meu nome é Melanie. Ela sorri para mim. Sou nova na cidade e acho que estou perdida. Ah, aonde você está tentando ir? Eu levo você. O nosso carro está logo ali atrás. Não, não é longe. Eu estava passeando, mas agora não estou conseguindo encontrar o caminho de volta para a Rua Becker. Ela é uma vizinha nova, que bom. Eu adoro novos amigos. Você é comigo. Eu sou pétalas abertas para a lua, mas minha família sempre me chama de Pete. De onde você é, Melanie? Ela ri. Você quer dizer San Diego ou Mundo Cantor, Pete? Tanto faz, eu rio. Também eu gosto do sorriso dela. Há 2 morcegos nessa rua. Eles moram naquela casa amarela com pinheiros. Eu terei de dar um alô, murmura ela, mas sua voz mudou. Está tensa. Ela está olhando para a viela obscura, como se esperasse ver alguma coisa. E há alguma coisa lá. 2 pessoas. Um homem e um menino. O garoto passa as mãos por seus longos cabelos negros, como se tivesse nervoso. Vai ver, está procurando, preocupado porque também está perdido. Seus olhos bonitos estão arregalados e agitados. O homem está muito calmo. Jamie e Gerald. Meu coração bateu forte, mas o sentimento foi peculiar, errado, pequeno demais e alvoroçado. Esses são meus amigos, Pete, diz Melanie. Ah, como vai? Estendo a mão para o homem. Ele é quem está mais perto. Ele pega minha mão e seu aperto é muito forte. Ele me puxa para a frente, para bem perto do corpo dele. Eu não compreendo, parece errado, eu não gosto. Meu coração bate mais rápido e eu estou com medo. Eu nunca tive medo desse modo antes e eu não compreendo.
A mão dele balança na direção de meu rosto e eu ofego. Aspiro com a boca a névoa que vem da sua mão. Uma nuvem prateada com gosto de framboesa. O que quero perguntar, mas não consigo mais vê-los. Não consigo ver nada. Não houve mais nada. Peg. Você pode me ouvir, Peg? Perguntou uma voz familiar. Esse não era o nome certo, era? Meus ouvidos não reagiram a ele, mas algo reagiu. Não era eu pétalas abertas para a lua? Pete. Era isso? A sensação não era adequada tampouco. Meu coração bateu mais rápido, um eco do medo na minha memória. A visão de uma mulher de cabelos com mechas brancas e ruivas e doces olhos verdes encheu minha cabeça. Onde estava minha mãe? Mas ela não era minha mãe, era? Um som, uma voz baixa que ecoava à minha volta. Peg, volte. A gente não vai deixar você ir embora. A voz era familiar e também não era. Soava como eu? Onde estava pétalas abertas para a lua? Eu não conseguia encontrá-la. Só milhares de retratos, mas nenhum habitante. Use-o acordar, disse uma voz. Eu não reconheci essa última. Algo roçou no meu rosto, leve como uma bruma. Eu conhecia aquele cheiro. Era cheiro de grapefruit. Eu respirei mais fundo e minha cabeça clareou de repente. Eu pude perceber que estava deitada, mas havia alguma coisa errada. Também não havia. Não havia o suficiente de mim. Eu me senti encolhida. Minhas mãos estavam mais quentes que o restante de mim, o que era causado pelo fato de que elas estavam sendo seguras. Seguras em mãos grandes, mãos que a engoliam completamente. Havia um cheiro estranho, abafado e um pouco mofado. Eu me lembrei do cheiro, mas certamente eu jamais o havia sentido na vida. Não estava enxergando nada, exceto o vermelho escuro, o interior das minhas pálpebras. Eu queria abri-las, então comecei a procurar os músculos certos para fazê-lo. Peregrina, nós estamos todos esperando por você, querida. Abra os olhos. Essa voz, o seu hálito cálido na minha orelha, era ainda mais familiar. Uma sensação estranha roçou nas minhas veias ao som. Um sentimento que eu nunca jamais tinha sentido antes. O som prendeu a minha respiração e fez meus dedos tremerem. Eu queria ver o rosto que vinha com aquela voz. Uma cor inundou minha mente. Uma cor que me veio à lembrança de uma vida vibrante. Um azul luminoso, intensamente brilhante. Todo o universo era azul claro. E finalmente eu sabia o seu nome. Sim, estava certo. Peregrina. Eu era Peregrina. Peg. Também disso eu me lembrava agora. Um leve toque no meu rosto. Uma pressão leve sobre os meus lábios, sobre as minhas pálpebras. Ah, era lá que elas estavam. Eu podia fazê-las piscar agora, que as estava encontrando. Ela está acordando, gritou alguém com uma certa animação. Jamie. Jamie estava ali. Meu coração deu outra leve batida alvoroçada. Levou um tempo até meus olhos focalizarem. O azul que apunhalou meus olhos estava completamente errado. Claro demais, desbotado demais. Não era o azul que eu queria. A mão de alguém tocou meu rosto. Peregrina? Eu olhei para o som. O movimento de minha cabeça sobre o pescoço deu uma impressão estranhíssima. Não produziu a sensação que eu estava habituada, mas ao mesmo tempo era a sensação de sentir. Inquietos, meus olhos encontraram um azul que eu tinha procurado. Safira, neve e meia-noite. Ian? Ian, onde eu estou? O som da minha voz saindo de minha garganta me assustou. Foi tão alto e penetrante, familiar, mas não era o meu. Quem sou eu?
Você é você, disse-me Ian, e está perfeitamente entre os seus. Eu soltei uma das minhas mãos, da mão gigantesca que a segurava. Queria tocar no meu rosto, mas a mão de alguém se estendeu para mim e eu fiquei paralisada. A mão estendida também ficou parada no ar sobre mim. Eu tentei mexer minha mão outra vez, para me proteger, mas isso mexeu a mão acima de mim. Eu comecei a tremer e a mão tremeu. Ah! Eu abri e fechei a mão cuidadosamente. Era a minha mão, aquela coisinha minúscula. Era a mão de uma criança, exceto pelas longas unhas em rosa e branco lixadas em curvas perfeitamente suaves. A pele era clara, com um estranho matiz argênteo, e então inteiramente incongruente, uma dispersão de sardas douradas. Foi a combinação bastante singular de prata e ouro que trouxe a imagem de volta. Eu pude ver o rosto na minha cabeça, refletido num espelho. O assentamento da memória me desconcertou um instante, pois eu não estava habituada a tanta civilização. Ao mesmo tempo, eu nada conhecia, exceto a civilização. Uma bela penteadeira, com todo tipo de coisas delicadas e cheia de babados espalhados por cima. Uma profusão de finos vidros contendo os perfumes de que eu gostava. Eu gostava? Ou ela gostava? Tanto uma orquídea num vaso, um conjunto de pentes de prata. O grande espelho redondo era emoldurado numa guirlanda de flores de metal. O rosto no espelho era um arredondado demais, não exatamente oval, pequeno. A pele do rosto tinha a mesma sugestão de prateado, prateado como o luar, que a mão, com um outro punhado de sardas douradas de ambos os lados do nariz. Grandes olhos cinzentos, a prata da alma reluzindo ligeiramente por trás da cor suave, enquadrada por cílios dourados enlaçados. Lábios cor-de-rosa cheios e quase redondos, como os de um bebê. Dentes brancos pequenos e regulares por trás deles. Uma covinha no queixo. E em toda parte, cabelos dourados, ondeantes que se mantinham longe da face, num halo brilhante que caíam abaixo de onde o espelho mostrava. E o rosto ou dela? Era o rosto perfeito para uma flor da noite. Uma tradução exata da flor para o humano. Onde está ela? Exigiu minha voz aguda. Onde está a Pete? A ausência dela me assustou. Eu nunca tinha visto uma criatura mais indefesa do que esta meia criança, com seu rosto de luar e seus cabelos luz do sol. Ela está bem aqui, assegurou-me Doc, no tanque, pronta para ir. Nós pensamos que você podia nos dizer o melhor lugar para enviá-la. Eu olhei na direção da voz dele, quando vi de pé a luz do sol, um criotanque aceso em suas mãos. Ocorreu-me um jorro de lembranças de minha antiga vida. Doc, arquejei numa voz diminuta e frágil. Você me prometeu. Você jurou para mim, Eustance. Por quê? Por que não cumpriu sua palavra? Uma indistinta lembrança da infelicidade e dores me comoveu. Esse corpo jamais sentira tal angústia antes. Ele se retraiu, aferroada. Mesmo um homem honesto, às vezes cede à coação, Peggy. Coação? Escarneceu outra voz terrivelmente familiar. Pode-se dizer que uma faca no pescoço seja uma coação, Jared. Você sabe que eu jamais usaria de verdade. Isso não percebi. Você foi muito persuasivo. Uma faca? Meu corpo tremeu. Shhh! Está tudo bem, murmurou Ian. A respiração dele soprou fios dourados sobre o meu rosto. E eu usei um gesto rotineiro. Você pensou mesmo que ia poder nos deixar daquele jeito? Peg! Ele deu um suspiro, mas foi um suspiro alegre. Ian feliz.
Essa percepção tornou a minha preocupação muito mais leve, mais fácil de suportar. Eu disse que não queria ser uma parasita, sussurrei. Deixe-me passar, ordenou minha antiga voz. E então eu vi meu rosto, o rosto forte de pele bronzeada do sol, a linha reta das sobrancelhas sobre os olhos amendoados, castanho avermelhados, os maltes altos e pronunciados. Eu o vi em retrospecto, não como um reflexo, mas como sempre o vira antes. Ouça, Peg, eu sei exatamente o que você não quer ser, mas nós somos humanos e nós somos egoístas e nem sempre nós fazemos a coisa certa. Não vamos deixar você morrer. Você tem que lidar com isso. A maneira como ela falou, a cadência e o tom, não a voz, trouxe de volta todas as conversas silenciosas, a voz na minha cabeça. Minha irmã. Mel? Mel, você está bem? Ela sorriu então e se inclinou para abraçar meus ombros. Ela era maior do que eu me lembrava ser. É claro que eu estou. Não era esse o motivo de todo esse drama? E você vai ficar bem também. Nós não fomos estúpidos quanto a isso. Não pegamos simplesmente o primeiro corpo que vimos. Deixe que eu... Deixe que eu conto a ela, deixe. Jamie se enfiou ao lado de Mel. Estava ficando mais cheio ao lado do catre. Ele balançou instável. Eu peguei a mão dele e apertei. Minhas mãos estavam muito fracas. Poderia ele sequer sentir a pressão? Jamie. Oi, Peg. Legal, não é? Você é menor do que eu agora. Ele sorriu triunfante. Mas ainda sou mais velha. Eu tenho quase... Então parei, mudando a minha frase de súbito. Meu aniversário é daqui a 2 semanas. Eu podia estar desorientada e confusa, mas não era tola. As experiências de Melanie não haviam sido desperdiçadas. Eu tinha aprendido com elas. Ian era exatamente tão honrado quanto Jared, e eu não ia passar pela frustração que havia passado. Então menti, me dando 1 ano a mais. Vou fazer 18. Com o canto dos olhos, eu vi Melanie e Ian tiveram um pequeno sobressalto de surpresa. Aquele corpo parecia muito mais jovem do que a sua verdadeira idade, algo em torno dos 17 anos. Foi esse pequeno logro, o fato de eu reivindicar por antecipação o meu parceiro, que me fez compreender que ia ficar ali. Eu ficaria com Ian e o resto da minha família. Minha garganta apertou, como se estivesse curiosamente inchada por dentro. Jamie tocou no meu rosto, chamando de volta a minha atenção, e eu fiquei surpresa ao ver como a mão dele dava a impressão de ser grande sobre a minha face. Eles me deixaram ir na incursão para pegar você. Eu sei, resmunguei. Eu me lembro. Quer dizer, a Pete se lembra de ter visto você lá. Eu encarei Mel, que deu de ombros. Nós tentamos não amedrontá-la, disse Jane. Ela tem uma aparência tão frágil, sabe? E legal também. Nós a escolhemos juntos, mas eu tive que decidir. Veja, a Mel disse que a gente tinha que arranjar alguém jovem, alguém que tivesse uma porcentagem maior de vida, como Alma ou alguma coisa assim. Mas não podia ser jovem demais, pois ela sabia que você não ia querer ser uma criança. Aí o Jared gostou do rosto dela, porque ele disse que ninguém jamais poderia desconfiar dele. Você não parece nada perigosa, parece o oposto do perigo. O Jared diz que quer um que visse você, naturalmente iria querer protegê-la, não é, Jared? Mas fui eu que dei a palavra final, porque era eu que estava procurando alguém que se parecesse com você. E eu achei que ela era parecida com você, porque parece um pouco com um anjo, e você é boa assim, e muito bonita, e sabia que você tinha que ser bonita. Jamie deu um sorriso imenso. O Ian não foi conosco.
Ele ficou só sentado aqui com você. Disse que não se importava com a sua aparência. E ele não ia deixar ninguém nem encostar o dedo no seu tanque, nem mesmo eu ou a Mel. Mas o Doc me deixou assistir dessa vez. Foi muito legal, Peggy. Não sei por que você não me deixou ver antes, mas eles não me deixaram ajudar. O Ian não quis deixar ninguém encostar em você, só ele. Ian apertou minha mão e se abaixou para sussurrar no meio de toda a cabeleira. E ele falou tão baixo que eu fui a única que pude escutar. Eu segurei você na minha mão, peregrina, e você era tão bonita. Meus olhos ficaram totalmente úmidos e eu tive de fungar. Você está gostando, não está? Perguntou Jamie, a voz agora preocupada. Você não está zangada? Não há ninguém aí dentro com você, há? Não estou zangada, não exatamente, sussurrei. E eu não encontrei mais ninguém. Só as memórias de Pete. A Pete esteve aqui desde... Não consigo me lembrar quando ela não estava aqui. Não consigo me lembrar de nenhum outro nome. Você não é uma parasita, disse Melanie com firmeza, tocando os meus cabelos. Ela puxou uma mecha e deixou o ouro escorregar entre seus dedos. Este corpo não pertencia a Pete, e não há mais ninguém que possa reivindicá-lo. Nós esperamos para ter certeza, Peggy. Tentamos acordá-la quase por tanto tempo quanto tentamos com Judy. Judy? O que aconteceu com Judy? Exclamei, pois minha voz fina ficando mais alta, como um pássaro por causa da ansiedade. Eu me esforcei para me levantar, Manzia me ajudou. Não foi preciso muito esforço, nenhuma força para mover meu novo corpo pequenino. Ao ficar sentada com seu braço me apoiando, eu pude ver todos os rostos então. Doc, já sem lágrimas nos olhos. Jeb, espreitando por trás de Doc, a expressão satisfeita e ardendo de curiosidade ao mesmo tempo. Em seguida, uma mulher, que eu não reconheci por um segundo, pois seu rosto estava mais animado do que eu jamais tinha visto, e eu não tinha mesmo visto muito. Mandy, a ex-curandeira, mais perto de mim, Jamie, com seu sorriso brilhante e animado, Melanie ao lado dele e Jared atrás dela, as mãos em volta de sua cintura. Eu soube que agora as mãos dele nunca estariam bem se não estivessem tocando o corpo dela. Meu corpo. Que ele a manteria o mais perto que pudesse para sempre, odiando todo o centímetro que ocorresse entre eles. Isso me causou uma dor impetuosa e sofrida. O delicado coração no meu peito magro estremeceu. Ele nunca fora partido antes e não entendeu essa lembrança. Fiquei triste por saber que ainda amava Jared. Eu não estava livre disso. Não estava livre do ciúme do corpo que ele amava. Meu olhar voou para Mel. Eu vi a boca crespada com mágoa que era minha e soube que ela havia compreendido. Continuei rapidamente fazendo o agrupamento de rostos que cercavam a minha cama, enquanto Doc, depois de uma pausa, respondia a minha pergunta. Trude e Geoffrey, Hert, Paige e Andy, Brand, até... Judy não reagiu. Tentamos, enquanto pudemos. Judy tinha morrido, então? Perguntei a mim mesma, meu coração inexperiente batendo forte. Eu estava dando à frágil pobrezinha um duro despertar. Reide e Lily, que estava dando um sorrisinho aflito, não obstante sincero aquela aflição. Nós conseguimos mantê-la hidratada, mas não tínhamos como alimentá-la. Mandy e eu ficamos preocupadas com a atrofia e os músculos e o cérebro. Enquanto meu coração doía mais do que jamais tinha doído, doía por uma mulher que eu nunca conhecera. Meus olhos continuaram a percorrer o círculo e então se fixaram. Judy, agarrada ao torso de Kyle, me encarava de volta. Ela sorriu meio tímida e subitamente eu a reconheci. Sunny! Eu consegui ficar, disse ela,
Não exatamente vaidosa, mas quase. Assim como você. Ela deu uma olhadela no rosto de Caio, que se mostrava mais estoico do que eu estava acostumada a ver, e a voz dela entristeceu. Mas continuo procurando. Continuo tentando. Estou procurando por ela. Vou continuar procurando. O Caio fez a gente pôr a Sunny de volta quando começou a parecer que íamos perder a Judy. Continuou Doc discretamente. Eu fiquei... Eu fitei Sunny e Caio um momento, espantada, e então concluiu o círculo. Ian estava me olhando com um misto de alegria e nervosismo. Seu rosto estava mais alto do que deveria ficar. Era maior do que antes. Mas seus olhos ainda eram do azul que eu me lembrava. O apoio me segurava neste planeta. Você está bem aí dentro? Perguntou. Eu... Eu não sei admitir. É muito esquisito. Tintim por tintim, tão esquisito como trocar de espécie. Muito mais esquisito do que eu teria imaginado. Eu não sei. Meu coração se agitou novamente, olhando naqueles olhos. E não se tratava de nenhuma memória de amor de uma vida, de uma outra vida. Minha boca estava seca, meu estômago tremia. O lugar onde o braço dele tocava minhas costas parecia mais vivo que o restante do meu corpo. Você não se importa demais de ficar aqui, não é, Peggy? Não acha que talvez você possa aguentar? Murmurou ele. Jamie apertou minha mão. Melanie pôs a dela por cima e sorriu quando Jared acrescentou a dele à pilha. Trude afagou de leve meu pé. Geoffrey, Hert, Heide, Andy, Pendy, Brandy e até Lily sorriam carinhosamente para mim. Caio tinha se aproximado, arrastando os pés, um sorriso largo se espalhando em seu rosto. O sorriso de Sunny era o sorriso de uma conspiradora. Quanto cortador o Doc havia me dado! Tudo brilhava intensamente. Ian tirou a nuvem de cabelos dourados de meu rosto e pôs a mão na minha face. A mão dele era tão grande que só a palma cobria do meu queixo a minha testa. O contato disparou um choque elétrico na minha pele argêntea. A pele formigou depois daquele pequeno choque, bem no fundo do meu estômago. Eu pude sentir uma onda cálida enrubescer meu rosto. Meu coração me deixou acanhada. Fora partido antes, mas tão pouco fora inundado. Aquilo me acanhou. Foi difícil encontrar minha voz. Acho que posso fazê-lo, sussurrei. Se isso deixa você feliz. Não é o bastante, na verdade, discordou Ian. Isso tem de deixar você feliz também. Eu só podia encontrar seu olhar uns poucos segundos por vez. A timidez tão nova e desconcertante para mim fazia meus olhos caírem sempre e sempre para o meu colo. Eu acho que sim, concordei. Acho que isso pode me deixar muito, muito feliz. Feliz e triste, cheia de alegria e de aflição, segura e medrosa, amada e renegada, paciente e zangada, pacífica e arredia, completa e vazia. Tudo isso, eu sentiria tudo. Tudo isso seria meu. Ian induziu meu rosto até eu olhar para seus olhos, e então eu enrubesci de verdade. Isso quer dizer que vai ficar? Ele me beijou bem na frente de todos, mas logo eu esqueci a plateia. Foi fácil e direto, nenhuma divisão, nenhuma confusão, nenhuma objeção. Só Ian e eu. A rocha derretida movendo-se do começo ao fim desse novo corpo, amalgando-o no seio do pacto. Eu vou, concordei, e minha 10ª vida começou. Epílogo. Continuada. A vida e o amor continuaram no último assentamento humano do planeta Terra, mas as coisas não permaneceram exatamente as mesmas. Eu não era a mesma.
Era o meu primeiro renascimento num corpo da mesma espécie. Achei a transição muito mais difícil que mudar de planetas, pois tinha muitas expectativas enraizadas quanto à ser humana. Além disso, eu herdara muitas coisas de pétalas abertas para a lua, e nem todas elas eram agradáveis. Eu tinha herdado uma grande quantidade de pesares por fiandeira das nuvens. Eu sentia a falta da mãe que nunca conhecera, e agora pranteava os sofrimentos dela. Talvez não pudesse haver felicidade nesse planeta sem um peso igual de dor que deixasse tudo equilibrado em alguma balança desconhecida. Eu herdara limitações inesperadas. Estava habituada a um corpo que era forte, rápido e alto. Um corpo capaz de correr quilômetros, passar sem água e comida, erguer coisas pesadas e alcançar prateleiras altas. Esse corpo era frágil, e não apenas fisicamente. Esse corpo era tomado por uma timidez mutilante toda vez que eu ficava insegura, o que parecia frequente esses dias. Eu herdara um papel diferente na comunidade humana. As pessoas carregavam coisas para mim agora e me deixavam entrar primeiro nos lugares. Davam-me tarefas mais fáceis e depois, na metade das vezes, de algum modo, acabavam tirando o trabalho das minhas mãos. Pior que isso, eu precisava mesmo de ajuda. Meus músculos eram flácidos e não estavam habituados a trabalhar. Eu ficava cansada facilmente e minhas tentativas de escondê-lo não enganavam ninguém. Provavelmente eu não poderia correr 1,5 km sem parar. Havia mais do que a minha fraqueza física nesse tratamento fácil, porém. Eu estava habituada a um belo rosto, mas um rosto que as pessoas foram capazes de olhar com temor, desconfiança e até ódio. Meu novo rosto desafiava tais emoções. As pessoas tocavam a minha face humilde ou punham os dedos sob o meu queixo, levantando o meu rosto para vê-lo melhor. Eu recebia carícias frequentemente na cabeça, que era fácil de alcançar, pois eu era menor que todo mundo, exceto as crianças. Os meus cabelos eram afagados tão regularmente que parei de notar quando acontecia. Aqueles que nunca me aceitaram antes o faziam tão frequentemente quanto os meus amigos. Mesmo Lucina só ofereceu uma resistência simbólica quando seus filhos começaram a me seguir como dois cachorrinhos fascinados. Liberdade, em particular, vinha para o meu colo em todas as oportunidades, enterrando seu corpo nos meus cabelos. Isaías era grande demais para tamanhas manifestações de afeto, mas gostava de segurar minha mão, exatamente do mesmo tamanho que a dele. Enquanto papeavam animadamente comigo sobre aranhas e dragões, futebol e incursões. As crianças continuavam, sem querer ir a parte alguma, perto de Melanie. A mãe as havia amedrontado completamente para que suas explicações atuais pudessem mudar as coisas agora. Mesmo Meg e Sharon, embora tentassem não olhar para mim, não conseguiam manter sua antiga rigidez na minha presença. Meu corpo não era a única mudança. As monções tinham chegado havia um pouco no deserto e eu gostei. Por uma coisa em particular, eu nunca tinha sentido o cheiro da chuva nos cresootos antes. Só conseguia me lembrar vagamente dele nas minhas das memórias de Melanie. Um vestígio muito apagado de lembrança, sem dúvida. E agora o odor inundou as cavernas bolorentas, deixando-os com um cheiro fresco e quase perfumado. O odor se agarrava em meus cabelos e em seguida em toda a parte. Eu o sentia nos meus sonhos. Além disso, Pétalas abertas para a lua tinha vivido em Seattle toda a sua vida, e as extensões ininterruptas de céu azul e calor abrasador eram tão perturbadoras, quase entorpecedores, para o meu equilíbrio quanto a pressão escura do céu pesado, sobrecarregado de nuvens, teria sido para qualquer um desses habitantes do deserto. As nuvens eram fascinantes, uma mudança em comparação
com um suave azul claro sem traços marcantes. Elas tinham profundidade e movimento, faziam figuras no céu. Houve um bocado de rearrumações a fazer nas cavernas de Jeb e a mudança para a sala de jogos, agora o dormitório comum. Foi uma boa preparação para os arranjos mais permanentes a seguir. Todo o espaço era necessário, por isso os cômodos não podiam ficar vazios. Ainda assim, somente as recém-chegadas Candy, que finalmente tinha se lembrado de seu próprio nome, e Lacey puderam suportar ficar num antigo espaço de Wes. Eu fiquei com pena de Candy, por causa de sua futura companheira de quarto, mas a curandeira nunca deixou transparecer qualquer contrariedade com a perspectiva. Quando as chuvas acabassem, James se mudaria para um canto livre na caverna de Brand e Aaron. Melanie e Jared teriam mandado James sair do quarto deles para o de Ian, antes de eu renascer no corpo de Pete. Jamie não era tão criança a ponto de eles precisarem lhe dar alguma desculpa. Caio vinha trabalhando na ampliação da pequena fissura que fora o lugar de dormir de Walter, para ficar pronto quando o deserto secasse outra vez. Realmente, não era grande o bastante para mais um, e Caio não ia ficar lá sozinho. À noite na sala de jogos, Sunny dormia encolhida, como uma bola no peito de Caio, como um gatinho cheio de amizades para um grande cão, um Rottweiler em que confiasse de modo tácito. Sunny estava sempre com Caio. Não conseguia me lembrar de tê-los visto separados desde que abria esses olhos cinza prateados pela primeira vez. Caio parecia constantemente fora da realidade, tão distraído pela reação impossível que não conseguia desviar a mente para prestar atenção em muito mais. Ele não estava desistindo de Judge, mas como Sunny se agarrou a ele, ele a manteve ao seu lado com delicada atenção. Antes de a chuva chegar, todos os espaços estavam ocupados. Então eu fiquei com Doc no hospital, que já não me assustava mais. Os catres não eram confortáveis, mas o lugar era muito interessante. Candy se recordava dos detalhes da vida de Canção de Verão, melhor do que da sua própria. O hospital era um lugar de milagres agora. Depois da chuva, Doc não dormiria mais no hospital. Na primeira noite na sala de jogos, Sharon tinha arrastado seu colchão e o colocara bem ao lado do colchão de Doc, sem uma palavra de explicação. Talvez tenha sido o fascínio de Doc pela curandeira que motivou Sharon, o seu fascínio pelo conhecimento fenomenal dela. Ou talvez tenha sido apenas porque Sharon estava pronta para perdoar e esquecer. Eu torcia que fosse esse o caso. Seria agradável pensar que mesmo Sharon e Maggie poderiam ter se suavizado com o tempo. Eu não ficaria mais no hospital tão pouco. A conversa crucial com Ian poderia nunca ter acontecido se não fosse por Jamie. Minha boca ficava toda seca e as palmas das minhas mãos suavam sempre que eu pensava em trazê-la à baila. E se aqueles sentimentos no hospital, aqueles poucos momentos perfeitos de certeza, logo depois que eu havia acordado nesse corpo, fossem ilusão? E se eu me lembrasse errado deles? Eu sabia que nada tinha mudado para mim, mas com toda a certeza de que Ian sentia a mesma coisa. O corpo pelo qual ele se apaixonara ainda estava bem ali. Eu esperava que ele ficasse mesmo inquieto. Todos nós estávamos. Se era difícil para mim, uma alma habituada a tantas mudanças, quão duro haveria de ter sido para os humanos? Eu estava me esforçando muito para deixar para trás os restos de ciúme e os ecos perplexos do amor que eu ainda sentia por Jared. Eu não precisava deles, nem os queria. Ian
era o companheiro certo para mim, mas às vezes eu me pegava fitando Jared e me sentia confusa. Às vezes eu via Melanie tocar no braço ou na mão de Ian e então me retirava depressa, como se ela subitamente me lembrasse de quem eu era. Mesmo Jared, que não tinha o menor motivo para incertezas, ocasionalmente encontrava meu olhar confuso, com um olhar de busca da parte dele. E Ian, é claro, devia ter sido muito difícil para ele. Eu entendia isso. Ficávamos juntos quase tanto quanto Caio e Sunny. Ian tocava constantemente no meu rosto e nos meus cabelos. Estava sempre segurando as minhas mãos. Mas quem não reagiria a esse corpo desse modo? Não era platônico para todos os demais? Por que ele não me beijou novamente, da maneira como havia feito naquele primeiro dia? Talvez ele jamais pudesse me amar dentro desse corpo, por mais atraente que parecesse para todos os outros humanos ali. Essa preocupação pesava em meu coração na noite em que Ian levou meu catre, porque era pesado demais para mim, para a grande e escura sala de jogos. Estava chovendo pela primeira vez em mais de 6 meses. Ouvi risos e queixas enquanto o pessoal sacudia sua roupa de cama molhada e arrumava os seus lugares. Eu vi Sharon com Doc e sorri. Aqui, Peg, chamou Jamie, acenando para me chamar para onde ele tinha acabado de pôr seu colchão perto do de Ian. Há espaço para nós três agora. Jamie era a única pessoa que me tratava quase exatamente como antes. É verdade que fazia concessões ao meu físico insignificante, mas nunca pareceu surpreso ao me ver entrar num corpo, num cômodo, ou aturdido quando as palavras de peregrina eram pronunciadas por esses lábios. Você não quer mesmo esse catre, quer, Peg? Aposto que todos caberíamos muito bem nos colchões se colocássemos juntos. James sorriu para mim, enquanto empurrava um colchão para junto, no outro com o pé, sem esperar consentimento. Você não ocupa muito espaço. Ele pegou o catre de Ian e o colocou do seu lado, fora do caminho. Então se estendeu na pontinha mais distante do colchão e deu as costas para nós. Ah, e Ian, acrescentou ele sem se virar. Eu falei com Brand e Aaron. Acho que vou me mudar, vou morar com eles. Bem, estou acabado. Boa noite, pessoal. Fiquei olhando para o imóvel de Jamie por um longo momento. Ian estava tão imóvel quanto ele. Mas ele não poderia estar tendo um ataque de pânico também. Estaria pensando em alguma maneira de se livrar da situação. Apagar as luzes, gritou Jeb, do outro lado do salão. Todo mundo de boca fechada, para eu poder fechar os olhos. As pessoas riram, mas o levaram a sério como sempre. Uma por uma, as 4 lanternas foram diminuindo até o lugar ficar escuro. A mão de Ian encontrou a minha. Estava quente. Ele notou quando a minha pele estava fria e suada. Ele se ajoelhou no colchão, levando-me delicadamente com ele. Eu segui. Eu segui e me deitei na junção entre as 2 camas. Ele não soltou a minha mão. Está tudo bem? Sussurrou Ian. Havia outras conversas bem baixinho à nossa volta, mas indistintas por causa do movimento da fonte sulfurosa. Está sim, obrigada, eu respondi. James se virou, fazendo o colchão sacudir e batendo em mim. Opa! Desculpa aí, Peg, murmurou ele. Depois eu o ouvi bocejar. Instintivamente eu me afastei para não ficar no seu caminho. E Ian estava mais perto do que eu imaginara. Eu arquejei em silêncio ao dar com ele e então tentei lhe deixar algum espaço. O braço dele de repente estava à minha volta, me segurando junto ao seu corpo. Foi uma sensação muito estranha ter o braço de Ian me abraçando daquele jeito, nada platônico,
Estranhamente me lembrou da minha primeira esperança com o cortador. Eu estivera angustiada sem perceber, e o toque dele havia acabado com todo o incômodo. Esse sentimento acabou com minha timidez. Eu me virei para ficar de frente para ele, e ele apertou o braço à minha volta. Está tudo bem? Sussurrei, repetindo a pergunta dele. Ele beijou minha testa. Mais que bem. Nós ficamos em silêncio por uns poucos minutos. A maior parte das outras conversas tinha acabado. Ele se inclinou para que seus lábios chegassem ao meu ouvido e cochichou, mais baixo que antes. Peg, você acha... Interrompeu-se ele. Sim. Bem, parece que eu tenho um quarto só para mim agora. Isso não está certo. Não. Não há espaço bastante para você poder ficar sozinho. Eu não quero ficar sozinho, porém... Por que ele não perguntava? Porém o quê? Você já teve tempo suficiente para acertar as coisas. Eu não quero apressar você. Eu sei como é confuso com Jared. Levei um momento para processar o que ele estava dizendo, mas então dei uma risadinha silenciosa. Melanie não era muito dada a risadinhas, mas Pete tinha sido, e o corpo dela me traiu nesse momento mais que inoportuno. O que foi? Perguntou ele. Eu estava dando tempo a você para acertar as coisas. Expliquei aos sussurros. Eu não queria apressar você, porque sei que a situação é confusa com Melanie. Ele teve um pequeno sobressalto de surpresa. Você pensou... Mas Melanie não é você. Eu nunca fiquei confuso. Eu estava sorrindo no escuro então. E Jared não é você. A voz estava mais tensa quando ele respondeu. Mas ele ainda é Jared. E você o ama. Ian estava com ciúmes outra vez. Eu não devia gostar de emoções negativas, mas tive que admitir que aquilo era encorajador. O Jared é o meu passado, outra vida. Você é o meu presente. Ele ficou quieto por um momento. Quando falou novamente, sua voz estava irregular de emoção. E o seu futuro, se você quiser? Sim, por favor. E então ele me beijou, da maneira menos platônica possível, sob as abarrotadas circunstâncias. E eu fiquei entusiasmada de me lembrar que tinha sido esperto bastante para mentir sobre a minha idade. As chuvas passariam, e quando passassem, Ian e eu estaríamos juntos, companheiros no mais verdadeiro sentido. Eis uma promessa e uma obrigação que eu nunca tivera em todas as minhas vidas. Pensar nisso, com que eu me sentisse alegre e ansiosa, tímida e desesperadamente impaciente ao mesmo tempo, fez com que eu me sentisse humana. Depois de Depois que tudo isso tinha sido arranjado, Ian e eu ficamos mais inseparáveis que nunca. Então, quando chegou a hora de eu testar o meu novo rosto com as outras almas, é claro que ele foi comigo. Essa incursão foi um alívio para mim, depois de longas semanas de frustração. Já era bastante ruim que meu novo corpo fosse quase inútil nas cavernas. Eu não pude acreditar quando os outros não quiseram me deixar usar meu corpo para a única coisa para a qual ele era perfeito. Jared tinha aprovado especificamente a escolha de Jamie em função do rosto sem malícia e vulnerável, de que ninguém jamais poderia duvidar. Da compleição delicada que qualquer um se sentiria motivado a proteger. Mas até ele teve de se esforçar para pôr a teoria em prática. Eu tinha certeza de que incursionar ia ser absolutamente tão fácil para mim quanto tinha sido antes, mas Jared, Jeb, Ian e os outros, todos, exceto Jamie e Mel, debateram durante dias, tentando encontrar um meio de evitar me usar para isso. Foi ridículo. Eu os vi, observando Sunny, mas ela não fora testada. Não dava para confiar.
E, sobretudo, Sunny não tinha absolutamente nenhuma intenção de pôr os pés para o lado de fora. A simples menção da palavra incursão fazia com que ela se encolhesse de pavor. Caio não iria conosco. Sunny tinha ficado histérica na única vez em que ele mencionara a possibilidade. No final, a praticidade venceu. Eu era necessária. Era bom ser necessária. Os suprimentos estavam minguando. Seria uma viagem longa e abrangente. Jared liderava a incursão, como sempre. Então era óbvio que Melanie estava incluída. Aaron e Brand se apresentaram como voluntários. Não que precisássemos realmente de músculos. Eles estavam cansados de ficar confinados. Estávamos indo para longe, rumo ao norte, e eu estava entusiasmada de ver lugares novos, de sentir frio outra vez. O entusiasmo ficava um pouco fora de controle nesse corpo. Eu estava irrequieta e excessivamente agitada na noite em que dirigimos para o deslizamento de rocha, onde o furgão e o grande caminhão de mudança estavam escondidos. Ian ria de mim, porque eu mal conseguia ficar parada enquanto carregávamos as roupas e as miudezas de que necessitaríamos para o furgão. Ele pegou minha mão. Disse ele que para me prender à superfície do planeta. Eu chamei atenção demais? Descuidada demais para o ambiente? Não, claro que não foi isso. Não havia nada que eu pudesse ter feito. Aquilo era uma armadilha. E no minuto em que chegamos, já era muito tarde para nós. Ficamos paralisados quando os pequenos feixes de luz eclodiram na escuridão sobre o rosto de Jared e Melanie. Meu rosto, meus olhos, que deveriam ter nos ajudado, permaneceram escurecidos, ocultos na sombra projetada pelas costas largas de Ian. Meus olhos não foram cegados pelo clarão, e a lua brilhava o bastante para eu ver nitidamente que os buscadores estavam em maior número que nós. 8 contra os nossos 6. Claro o bastante para eu ver o modo como mantinham as mãos, para ver as armas que reluziam nelas. Levantadas e apontadas para nós, apontadas para Jared e Mel, para Brand e Aaron. A nossa única arma ainda não fora sacada, e mais uma, mirando direto para o peito de Ian. Por que eu o deixara vir comigo? Por que ele tinha de morrer também? As perguntas desnorteadas de Lily ecoaram na minha cabeça. Por que a vida e o amor continuam? Qual o sentido? Meu frágil coração se partiu em milhões de pedaços e eu procurei a pílula no meu bolso. Parados. Vamos, é só ficar todo mundo calmo, gritou o homem no centro do grupo de buscadores. Esperem, esperem, não engulam nada. Opa, controlem-se. Não, olhem só. O homem virou a lanterna para o próprio rosto. Seu rosto era queimado de sol e vincado, como uma rocha erodida pelo vento. Seus cabelos eram escuros, com fios brancos nas têmporas, e formavam cachos num emaranhado cerrado em volta das orelhas. E seus olhos... Seus olhos eram castanhos escuros. Só castanhos escuros, nada mais. Estão vendo? Disse ele. Certo. Então, vocês não atiram na gente e a gente não atira em vocês. Estão vendo? Ele pôs a arma que estava carregando no chão. E então, rapazes, disse ele, e os outros colocaram suas armas de volta nas cartucheiras, na cintura, nos tornozelos, nas costas. Tantas armas. Nós encontramos o esconderijo de vocês aqui. Muito engenhoso. Tivemos sorte de encontrar e decidimos dar um tempo e conhecer vocês. Não é todo dia que a gente encontra outra célula rebelde. Ele deu uma risada, contente, que vinha do fundo de sua barriga. Olha só a cara de vocês. O que foi? Vocês acham que eram os únicos que ainda estavam esperneando? Nenhum de nós mexeu só um dedo. Acho que eles estão abalados, Nate, disse outro homem. Nós os apavoramos, quase à morte, disse uma mulher.
O que vocês estavam esperando? Eles esperaram, dançando de um pé para o outro, enquanto estávamos paralisados. Jared foi o primeiro a se recuperar. Quem são vocês? Sussurrou ele. O líder riu outra vez. Eu sou Nate. Prazer em conhecê-lo. Embora você não deva estar se sentindo do mesmo modo ainda. Estes aqui são Rob, Evan, Blake, Tom, Kim e Rachel aqui comigo. Ele indicava os integrantes do grupo à medida que ia falando, e os humanos acenavam com a cabeça ao ouvir seus nomes. Eu observei um homem, um pouco mais ao fundo, que Nate não apresentou. Ele tinha cabelos ondulados e um tom vivo de vermelho que se destacava, especialmente porque ele era o mais alto do grupo. Só ele parecia estar desarmado. Ele também estava olhando diretamente para mim, de modo que desviei os olhos. Mas ao todo, nós somos 22, continuou Nate. Nate estendeu a mão. Jared respirou fundo e então deu um passo à frente. Quando ele se mexeu, o restante de nosso grupo soltou um suspiro silencioso de alívio, todos ao mesmo tempo. Meu nome é Jared. Ele apertou a mão de Nate, então começou a sorrir. Estes são Melanie, Aaron, Brand, Ian e Peg. Nós somos 37 ao todo. Quando Jared disse meu nome, Ian deslocou o seu peso, tentando me esconder completamente da vista dos outros humanos. Só então eu percebi que continuava a correr o mesmo risco que os outros estariam correndo se o grupo fosse mesmo de buscadores, exatamente como corri no começo. Tentei ficar completamente imóvel. Nate pestanejou a revelação de Jared e então seus olhos se arregalaram. Uau! É a primeiríssima vez que sou superado nesse quesito. Agora Jared pestanejou. Você encontrou outros? Há 3 outras células separadas da nossa, que nós saibamos. 11 com Gale, 7 com Russell e 18 com Max. Nós mantemos contato, até comerciamos de vez em quando. Novamente a risada abdominal. A pequena Ellen, de Gale, decidiu que queria ficar com meu Evan aqui. E Carlos se interessou pela Cindy do Russell. E é claro, todo mundo precisa do Cal de vez em quando. Subitamente ele parou de falar, olhando constrangido em volta, como se estivesse dito alguma coisa que não deveria. Seus olhos se detiveram brevemente no ruivo alto, ao fundo, que ainda estava olhando fixo para mim. A gente também podia tirar isso a limpo de uma vez, disse o homenzinho escuro ao lado do cotovelo de Nate. Nate passou uma olhada desconfiada na nossa pequena fila. Está certo. O Rob tem razão. Vamos tirar isso a limpo. Ele respirou fundo. Agora, vocês todos têm de relaxar e prestar atenção. Calmamente, por favor. Às vezes isso perturba as pessoas. Todas as vezes, resmungou o sujeito chamado Rob. A mão dele foi devagar para a cartucheira na altura da coxa. O que foi? Perguntou Jared em voz inalterada. Nate deu um suspiro e então fez um sinal para o homem alto de cabelos ruivos. O homem deu um passo à frente, um sorriso enviesado em seu rosto. Ele tinha sardas como eu, uns 1000 vezes mais. Elas eram tão compactantes espalhadas no seu rosto que ele parecia ter a pele escura, embora fosse claro. Seus olhos eram escuros, azul marinho talvez. Esse é Cal. Vejam, ele está conosco. Portanto, tratem de não perder a cabeça. Ele é meu melhor amigo, salvou minha vida centenas de vezes. É da minha família e a gente não gosta nada quando as pessoas tentam matá-lo. Uma das mulheres sacou lentamente a sua arma e manteve apontada para o chão. O ruivo falou pela primeira vez, numa voz de tenor distintamente delicada. Não, está tudo bem, Nate. Está vendo? Eles têm um na turma deles. Ele apontou direto para mim e Ian ficou tenso. Parece
que não sou o único que se aculturou. Cal sorriu para mim, e então cruzou o espaço vazio, a terra de ninguém entre as duas tribos, com a mão estendida. Eu me adiantei, contornando Ian, ignorando a advertência que ele me murmurou, de repente à vontade e segura. Gostei do modo como Cal tinha colocado a coisa. Aculturar-se. Cal parou diante de mim e abaixou um pouco a mão para poder compensar a nossa considerável diferença de altura. Eu tomei a mão dele. Era firme e calejada em comparação com a minha pele delicada, e o cumprimentei. Flores vivas, calcinadas, apresentou-se ele. Meus olhos se arregalaram com o nome dele. Mundo do fogo, que inesperado. Peregrina, disse eu. É extraordinário conhecê-la, Peregrina. Eu pensava que aqui eu fosse o único. Nem perto disso, disse, pensando em Sunny nas cavernas. Talvez nenhum de nós seja tão raro quanto pensamos. Ele ergueu uma sobrancelha à minha resposta, intrigado. É mesmo? Disse ele. Bem, talvez haja alguma esperança para esse planeta, afinal. É um mundo estranho, murmurei, mais para mim mesma do que para a outra alma aculturada. O mais estranho de todos, concordou ele.